Boa tarde, amiguinhos do AWS Community Day Brasil. Fala, turma, fala, galerinha. Finalmente chegou aí o grande dia, né? Tempão aí com as organizações. E hoje é dia da gente se ajudar aí, da gente aprender juntos no AWS Community Day. Fala aí, turminha, mas eu não tô só aqui, vou chamar parceiro que vai tocar comigo aqui essa trilha. Fala aí, Leandro, beleza, meu? Fala, pessoal, bem-vindo. Valeu, Flávio, por chamar aí. Bem-vindo ao AWS Community Day 2021, pessoal. Vai ser um evento maravilhoso. A abertura aí da Yara já foi fantástica. Vamos lá, Flávio. Promete, né? Bom, vamos lá. Eu sou Flávio Hesse, né? Trabalho com a AWS faz bastante tempo aí. Eu sou AWS Ambassador. E o Leandro é? Eu sou o Leandro, trabalho com a AWS aí também há bastante tempo. Trabalho, inclusive, com o Flávio. Acabei de me tornar Community Builder agora aí na AWS e estamos aqui para trazer um evento muito bacana para vocês. Boa, sensacional. Bom, vamos lá. Primeiro, alguns recadinhos aqui para a turma. Primeiro, novamente, aí boas-vindas por participar da comunidade conosco, né? Nós participamos aí dos AWS Community User Group Brasil afora. E hoje a gente tem aqui alguns recadinhos de como a gente vai tocar aí ao longo do dia, né? Na nossa trilha aqui hoje a gente tem cinco palestras, né? 5 convidados aí especiais. Porém, né, ao longo do dia a gente vai ter aí algumas atividades, né? Então, assim, a primeira delas é o Kahoot, importante dizer para vocês. A gente, né, a cada 2 palestras a gente tem um Kahoot, né? Então, 2 palestras agora, depois um Kahoot, e o Kahoot vai ser sobre essas 2 palestras. Então, é importante vocês ficarem atentos e prestar muita atenção nessas 2 palestras. E, né, quem nunca brincou de Kahoot, é um quiz, na verdade, interativo, onde todo mundo brinca, todo mundo participa. E quem levar primeiro lugar vai levar um crédito da AWS de $10. Quem ficar em segundo lugar vai ganhar um crédito de $25. E em primeiro lugar, um crédito de $50, que já daria para abrir uma startup, né, Leandro? Com $50 aí, o valor do real. Com certeza. Dependendo do stack aí, dá para rodar totalmente na fritinha da AWS aí. Exatamente, é isso aí. E lá para o último Kahoot que a gente vai ter no dia, né? O último deles que vai acontecer no final do dia, aí a coisa muda de história, né? Aí dá para abrir um conglomerado de empresas ali com serão $250 para o primeiro colocado no último Kahoot, né? Então, fique com a gente aí até o final, participem e assistem todas as palestras. Tem mais gente com a gente aqui no backstage. Vou trazer para cima aqui. A Vanessa. Fala, beleza? Tá no mudo. Já vou avisando que tá no mudo antes de cometer o KB número 1 de conferências. E aí, galera? Vocês ficaram tão apaixonados quanto eu por esse keynote fantástico de abertura? Sensacional, né? Inspirador demais para quem participa de comunidade e tal, né? Você vê negócio com comunidade, tudo misturado e funcionando bem, né, cara? É sensacional. E importante complementar aí o que o Flávio falou aí, da dinâmica do Kahoot. Nós, durante a apresentação, nós vamos subir uma enquete, tá, pessoal? Então, é importante que vocês respondam para dar o feedback sobre a apresentação, o que vocês acharam. Cada pessoa que responder por palestra vai receber $5 aí de crédito na AWS, então dá para abrir o começo de uma startup aí. Dá para MVP, né? Dá para MVP. Lembrando também que temos o código de conduta das comunidades, tá? Então, todas as atitudes aqui, elas são regidas por isso. É importante o respeito, a inclusão, enfim, tudo isso que a gente prega. Depois a gente deixa os links para vocês. E acho que, sem mais delongas, vamos trazer a honra de quem vai abrir essa trilha com um tema aí fantástico, né? O Heitor. Não vamos perder muito tempo, vamos deixar você se apresentar, mas o Heitor aí é o líder serverless na AWS aí, novo desenvolvimento, ajuda no desenvolvimento de startups. Heitor, está contigo aí. Muito obrigado. Vamos lá. Checando o som, ver se está funcionando. Se não, mandar uma mensagem, me avisa. Beleza? Som check. Vamos lá, deixa eu... Muito bem. Faça a sua apresentação e o palco é seu. Vamos lá. Em 2019, há 2 anos atrás, eu comecei uma aplicação ao vivo no Twitch, são em torno de 14 horas, mais ou menos, de vídeo, criando essa aplicação do zero. A ideia era criar uma aplicação que não fosse somente um Hello World, para mostrar diversas práticas de integração, de teste, de observability, coisas parecidas. E eu escolhi criar uma serverless airline, que eu queria aprender um pouco de
front-end na época. Agora eu estou reescrevendo essa parte de UI toda, com novos conceitos de design que eu aprendi, mas a ideia é usar essa aplicação para várias coisas. O front-end por trás disso, a gente está usando o Vue.js, mas poderia usar qualquer coisa. A gente está usando o conceito de components e modules em front-end, onde eu diria que é quase que um micro front-end, mas não ainda no sentido de compartilhar os dados. A gente utiliza um módulo para cada parte de UI que vocês viram. Para procurar um voo, a gente usa o catalog, depois o booking, o loyalty e o profile para coisas de autenticação, para coisas específicas do usuário. E cada módulo desse trabalha não só com todo o estado, mas também é específico para trabalhar com a API do outro lado, que é o back-end. Essa API de cada canto fica mais ou menos assim. A ideia, na época, era mostrar como que o desenvolvimento de uma aplicação serverless não precisava ser uma black box, como muita gente na época pensava. E muitas integrações, muitas vezes na época, não precisava já usar Lambda em várias coisas. Por exemplo, AppSync, que é um GraphQL managed. Dá para trabalhar diretamente com AppSync, com DynamoDB para pegar os voos, fazer coisas mais específicas e rápidas, como também coisas, por exemplo, Step Functions para fazer saga direto. Toda a parte de booking é o AppSync ligando direto com ele, antes de ter uma Lambda por si só. E a gente usa Lambda só em áreas que precisa. Só que hoje a gente não vai falar de tudo isso, é muita coisa para falar. A gente vai falar de uma parte específica que eu estou começando a melhorar agora e eu vou compartilhar com vocês um pouco das lições que eu aprendi até agora, enquanto estou fazendo esse refactoring. Eu sou Heitor Lessa, eu sou um arquiteto principal na AWS, faz 8 anos e alguma coisa, num time novo chamado AWS DevAx, ou Developer Acceleration. A gente começou agora em Latam, com o Fernando Zapata, e a gente está atuando na Américas em geral, na América do Norte. A gente está na Europa, onde eu estou agora, por isso de noite, dá para ver, e a gente está na Ásia também. A ideia do time é trabalhar com desde startups, enterprises, empresas globais, a como fazer refactor de monolítico para microservices ou criar standards, recommendations, APIs, coisas do tipo. E essa palestra específica é fazendo o refatoramento daquele serviço específico de loyalty. Tem muita coisa que eu comecei a fazer, que eu comecei a aprender também na prática de certas coisas, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas lições que 2 anos em serverless é quase 5 anos no modelo, ou 10 anos até, no modelo mais tradicional. Vamos lá. O loyalty, como eu falei antes, é essa parte de saber quantos dados, quantos pontos que a gente tem de um booking que a gente fez, quanto que falta para a gente ir para o próximo tier, e a gente usa aquele front-end específico, aquele módulo loyalty, para chamar o AppSync, e o AppSync vai chamar um serviço mais encapsulado, que é o loyalty, que tem a própria API, que chama uma Lambda, que chama o Dynamo, e por aí vai. Cada vez que um booking é confirmado, a gente recebe uma mensagem via SNS, que essa Lambda recebe de forma assíncrona e faz a computação dessa nova pontuação, por exemplo. Idealmente, isso deveria ser feito, por exemplo, quando fizer um check-in, mas na época a gente fez o mais simples possível, que a gente fez tudo isso ao vivo. Então teve muito problema criando as coisas ao vivo, então a gente foi fazendo o que pôde na época e criando pull request e tudo mais. Eu mando o link para vocês depois. O problema desse approach foi que a gente está lidando com TypeScript, toda a aplicação praticamente é Python. A gente pensou em usar TypeScript, não tem problema com a linguagem muito rápida, muito legal de usar. Só que a forma que a gente integrava com Dynamo, na época, não é muito legal. E a gente acabou chegando em vários problemas. Por exemplo, a gente tinha um problema de DynamoDB, ou o famoso N+1. Quando você faz um full table scan, por exemplo, quanto mais itens você vai ter, mais problema você vai ter. A gente fazia um filtro pelo nome do usuário, pelo ID do usuário especificamente, e depois fazia a computação daqueles pontos, agregava qual que é o tier dele, e pontos, e a porcentagem, e depois mandava para o back-end. Esse full table scan não é legal, tem muitas formas melhores para se fazer isso. Então a gente vai corrigir isso. Por aqui também, a outra parte aqui, se eu quisesse tirar aquele profile de coisas específicas para diet, para, não sei, luggage específico, bagagem, às vezes é difícil às vezes falar português em certas horas, me corrigem, por favor, se não ficar muito claro.
E eu precisava também saber um histórico ordenado de todas as transações de loyalty de um cliente específico, o que o scan facilita, mas se a gente trocar por um get, isso acaba ficando difícil. Depois entra a parte de coisas duplicadas, o custo desses testes quando eu começar a fazer, como é que eu faço os testes de integração de uma forma mais fácil. A gente já tinha o teste de integração, mas trocando de linguagem muda um pouco o approach também. E o SNS não é muito eficiente nesse caso, porque a gente está mandando um booking para uma lambda para fazer toda essa computação por trás. A gente poderia colocar uma fila e fazer um buffer disso, porque não tem nada específico de um cliente que a gente não possa fazer. Como que a gente começou? Essa é a arquitetura que a gente começou a mudar e daqui para frente vai ser muito tópico, bastante coisa. Espero que vocês acompanhem. Eu ouvi dizer do Leandro especificamente que vocês sabem tudo já, vocês estão na track avançada. Então, se eu falar alguma coisa que é muito básica, puxa minha orelha depois. Então, a gente tem o booking do SNS, a gente manda os bookings confirmados para uma fila, agora a gente tem um stack, um batching específico, e a gente tem uma lambda de novo, continua do jeito que estava, e o banco de dados continua Dynamo nesse sentido. Não faz sentido trocar. A diferença agora é que a gente não faz aquele for loop, a gente faz toda aquela agregação durante uma requisição específica de um get. A gente faz isso assíncrono agora. Antigamente, o DynamoDB Streams não era tão interessante para usar na época. O porquê? É que ele não tinha alguns recursos de lidar com falhas, por exemplo, um bisect ou DLQ ou coisas desse tipo. Hoje a gente já tem, e agora faz sentido usar. Então, todas as novas transações vão para o Dynamo, a gente joga para uma Streams, que joga para uma nova Lambda Function que a gente agora separou, só para fazer a parte de agregação disso. Então, a gente salva todos os pontos de volta na mesma tabela e o status. A gente usa um pouco daquele single tables, só que o específico para um serviço. O single table para uma aplicação toda geraria ainda mais problemas que a gente não vai conseguir discutir hoje. De repente, uma palestra mais futura. Então, a gente usa as mesmas práticas de single table, as formas de desenhar uma tabela, só que para um serviço específico. Assim, a gente consegue receber o benefício dos dois lados. E a parte de receber ou verificar quantos pontos aquele usuário precisa, continua a mesma coisa. A única diferença é que agora é muito mais eficiente. Eu só faço uma query direto por DynamoDB e falo, eu quero todas as transações, eu quero só a parte agregada desse usuário para agora, e eu retorno isso para o meu front-end, e se eu quiser também agora para o futuro, quando terminar a UI, eu quero saber todas as transações de forma ordenada daquele usuário específico. E eu consigo fazer isso muito mais rápido, em 10 milissegundos, se não menos em alguns lugares. Como isso já está pré-calculado, no futuro, se eu quisesse, a gente pode até tirar aquela lambda e fazer uma integração direta. A gente não faz isso agora, porque tem outros recursos de segurança que faz sentido ter uma lambda. É interessante a arquitetura você ver API Gateway direto para um DynamoDB, mas tu acaba perdendo em coisas, por exemplo, como tracing, como logging, métricas e outras coisas. Então a gente não vai fazer isso, mas a gente poderia fazer. Como qualquer tecnologia que a gente vai introduzir, a gente acaba criando novos problemas, a gente soluciona muita coisa, mas certamente acaba acontecendo coisas novas, que nem sempre é óbvio. Então a gente vai começar a trabalhar agora com esses problemas novos que a gente tem agora, com batching, e assim a gente vai seguindo no resto da apresentação. Qual que é o primeiro problema? Antes eu tinha o SNS, e eu chamava direto a minha função. Problema resolvido. A minha função já sabia que esse payload era do SNS, e eu sabia como lidar com isso. Só que agora o meu payload está dentro de um SNS, que agora vai para um SQS. Quando a Lambda recebe, eu tenho que olhar para o SQS, todos o array do records. Depois eu tenho que olhar o payload do SNS, só para depois eu conseguir acessar o meu payload do SNS. O que fica muita coisa até, são coisas necessárias que eu não preciso nada disso. Como tu resolve isso? Tem um atributo chamado Raw Message Delivery. Quando você faz qualquer subscription para o SNS, você consegue habilitar isso, e esse wrap do SNS já não vai estar mais lá. Então, quando eu recebo essa mensagem da minha função, simplesmente eu só tenho o wrap do SQS, que eu deveria estar lidando com isso. Um outro problema muito comum, que geralmente só acontece quando você está fazendo testes de ponta a ponta, ou end-to-end test, ou quando tem muito load, por exemplo, é o que a gente chama de timeout incompatível. Imagina que você tem essa fila, e a gente tem uma mensagem que vai ser recebida pela aquela lambda function que a gente tem.
Na AWS Lambda tem um poller que você não vê, que vai ficar fazendo o que a gente chama de long polling. Ele vai ficar perguntando para o SQS, me dá essas mensagens, tem mensagem aí, e ele começa com 5 threads de uma vez, onde se você tiver uma mensagem lá, ou várias mensagens, vai pegar tudo de uma vez e vai tentar mandar para as suas funções o máximo que puder. Se tiver mais mensagens naquela fila, naquele lote específico, do que essas threads conseguiriam pegar, no máximo 10 mensagens por thread, ele vai acabar escalando isso o mais rápido possível. Isso acaba gerando alguns problemas também, e esse é o primeiro. Quando essa mensagem é recebida pela Lambda Function, por exemplo, essa mensagem tem o que a gente chama de Message Visibility, que vão ser 30 segundos por padrão, que essa mensagem vai ficar indisponível. Assim, se chegar outra mensagem, por exemplo, ou se chegar uma outra thread tentando pegar a mesma mensagem, isso não vai acontecer. Por isso, depois de um tempo, essa mensagem volta, se ela não for processada corretamente, e pode ser que essa mensagem agora possa ser processada mais uma vez. Por isso que a gente chama de at least once. Agora imagine o cenário seguinte, eu já recebi a mensagem A, agora eu tenho B e C. Eu já tenho uma outra thread ali já esperando, e agora eu chamei a mesma função, só que agora eu tenho duas funções rodando concorrentemente. Então, quando isso está acontecendo, eu posso receber mais e mais e mais, assim vai. Essa base, imagina que essa base agora foi resolvida, já foi processada, só que a A ainda não, por algum motivo. Muitas vezes acaba acontecendo que a integração com o sistema externo está com problema, e isso pode ser que isso demore mais dependendo por mensagem. A dificuldade nisso agora é o timeout. Imagina que essa Lambda Function teve um timeout, isso agora vai demorar pelo menos, digamos que a gente tem uma função timeout de 2 segundos, e o visibility timeout é de 30. Então a gente vai dizer aí 28 até 26, vai. Tem um tempo do polling fazer todo esse long polling e chamar essas threads. Então você vai demorar para tentar processar mais uma vez 20 e poucos segundos. A forma que você resolve isso, para ter certeza que isso não aconteça depois, você consegue ter esse visibility timeout, vai ser sempre que possível, não é uma regra que você tem que seguir exato, o timeout da sua função vezes 6. Por que vezes 6? Mais uma vez, você tem as threads, você tem a questão do retry desse poller. Imagina que a sua função está com reserved concurrency de 1, 2, ou que seja. Esse poller ele vai ficar tentando fazer o retry para aquela função, para aquela mensagem específica, a não ser até quando, tentando traduzir na minha cabeça agora, até quando o timeout da sua função seja menor que a mensagem visibility timeout específico. Isso depois que a mensagem fica voltando mais uma vez, volta mais uma vez. O SQS tem outra coisa importante, chama Max Receive Count, que é quantas vezes o máximo que você vai receber essa mensagem desse poller para mandar para aquela função. O SQS ainda não respeita o seu throttling numa função, então ele vai tentar, e se esse timeout e dos dois lados estão incompatíveis, ele vai tentar mais vezes, mais rapidamente do que a sua função tem tempo de recuperar desse throttling. O que significa isso? A sua mensagem vai acabar indo para uma daily queue mais rápido do que a sua função tem tempo de esperar. Por isso esse vezes 6. Não é matematicamente exato, é mais um fato de pensar no retry, no tempo que a sua função tem para recuperar, e um bufferzinho por causa do poller demora para fazer essas threads e tudo mais. Se tu está mais interessado sobre isso também, tem uma apresentação muito mais específica com outros problemas ainda maiores na parte de batching, que eu não vou conseguir cobrir hoje, de uns amigos no Brasil que apresentaram. Essa palestra tem um link em cima ali, só usar o QR Code do celular para vocês conseguirem acessar. Ele vai falar sobre esse Max Receive Count e tantas outras coisas também. Esse é o mais comum hoje em dia, principalmente quando você está trabalhando com várias funções, com coisas mais complexas, que é o que a gente chama de falhas parciais. Imagina que tu tem a mensagem A, B e C, esse poller recebe, e você tem X instâncias lá trabalhando com isso. Se deu tudo certo, se todas as mensagens foram processadas de forma correta, ou seja, a sua função não deu nenhum exception, não deu timeout, não deu nada, o poller da Lambda, não é o seu código, vai chamar o SQS e vai falar, olha, deleta essas 3 mensagens para mim. Pode ser 10, pode ser 1000. O que seja. O que acontece quando uma das mensagens falha? Todo o lote
é reenviada para sua função depois daquele tempo do message visibility e coisas desse tipo. O que isso acaba acarretando que você acaba processando muitas vezes e nem sempre tudo pode ser processado mais de uma vez. Então, muitas vezes, quando você tem uma mensagem que somente falhou ou duas, você pode corrigir isso de outra forma também. Não é algo nativo do SQS, então você vai ter que criar código para isso. Uma coisa que você pode fazer, você pode ter um try-catch no seu código, se você consegue ir acumulando qualquer coisa de exception. Depois, no final, você vai ter um cleanup, a função de cleanup, por exemplo, um hook, o que seja, onde você vai dizer que essas mensagens que deram certo, você vai deleta, porque não faz sentido processar de novo. E as mensagens que falharam, você deixa o próprio SQS fazer todo o retry, assim você não paga mais para fazer toda essa chamada, a latência e por aí vai. Quando tudo funciona, você não precisa fazer nada. Tem outro caso também, que é o Non-Retriable Exceptions. Isso é uma coisa mais que aplicações mais críticas ou aplicações bem mais antigas e integrações mais antigas. Como que isso acontece? Imagina que tu tem esses lotes, mais uma vez, só que parte das exceções, do exceptions que a sua aplicação tá gerando, algumas são coisas que você gostaria de dar um retry, de repente, alguma coisa que aconteceu. Ou tem alguns exceptions específicos que você já sabe que é um problema tão comum na sua aplicação, integração com sistema legado ou qualquer outra coisa, que não adianta tentar fazer um retry, porque isso vai ficar martelando várias vezes. Isso vai te custar CPU da sua Lambda e scaling e outras coisas. Então, uma ideia que você pode fazer aqui são duas. É o que a gente chama de Partial DLQ Move. Você vai precisar chamar essa sua fila que você está recebendo essas mensagens e você vai procurar no Redrive Policy qual que é o DLQ que ela tem. Isso, você pode evitar essa chamada usando uma variável de ambiente, environment variable, mas a ideia é a mesma. Você vai precisar ir nessa fila e pegar qual que é a DLQ dela, porque a DLQ não está na Lambda Function. Se tiver lá, nunca vai funcionar também. Outro problema, não vamos discutir isso hoje. E depois que você tem isso, você consegue fazer um send dessas mensagens direto para aquela DLQ. E depois você faz uma outra chamada para o final para deletar essa mensagem específica que você já mandou para aquela DLQ. Então você consegue resolver esse tipo de non-retriable dessa forma. Outra coisa interessante, eu vou deixar um link para vocês depois também, essas duas coisas a gente resolve numa biblioteca chamada AWS Lambda Power Tools. É somente uma linha de código que vai fazer tudo isso. Tá, a gente falou das integrações básicas, da arquitetura. Vamos ver como é que o nosso Dynamo fica agora com as novas alterações. Antigamente o Dynamo era bem básico, era simplesmente o Customer ID era a nossa partition key e depois era simplesmente os atributos. Era super básico, super rápido, só que ao mesmo tempo a gente precisava fazer o scan. Agora que a gente está mudando para um single table-ish, a gente acaba criando um outro problema novo, que é o ordenamento. Eu acho que é ordenamento, mas eu diria sorting. Não sei. Vamos dizer sorting. Na nossa primary key, ou nossa partition key específica, o hash, range key, a gente tem o customer, o hash, o transaction, o hash e o ID daquele cliente. E no nosso sort key, a gente tem um transaction, hash, o nome do usuário. Assim a gente consegue pegar essa informação mais fácil. Todo o resto é a coisa que a gente vai usar depois. A gente tem os detalhes do booking, a gente quer um map, a gente tem os pontos para cada transação, se está ativo o ponto ou não, e detalhe do pagamento, coisas desse tipo. E a gente também tem um expires at, para a gente ter certeza que, como é um ponto de loyalty, isso deveria expirar daqui a um ano ou coisas parecidas. O que é sensacional, porque o DynamoDB tem o que a gente chama de TTL, que pode apagar isso depois para a gente, sem a gente fazer nada. Depois a gente tem uma segunda access pattern, eu diria, que é o que a gente chama de aggregate. Lembra que a gente faz a pré-computação dos dados e depois a gente coloca de volta no banco? É praticamente isso. A gente tem um customer hash aggregate, usuário. Repare que agora a gente tem o total points num canto e a gente tem o tier do outro lado também. E cada vez que é atualizado, a gente simplesmente tem lá. Se você estiver fazendo o event sourcing, isso seria o relacionado a snapshotting, por exemplo. Mas como que a gente resolve o sorting? Vamos lá. O sorting a gente resolve de duas formas muito rápido. A gente pode trocar o sort key que a gente tinha antes
usando o que a gente chama de KSUID ou ULID. Essas são ideias daquele UID que a gente tinha antes. A diferença é que eles são sortable. Eles têm praticamente parte dos bits são randômicos, mais um timestamp específico. Só que é isso tudo codificado em uma string que parece mais ou menos isso. Qual que é a diferença dos dois? O ULID tem a precisão de 1 milissegundo no caso de colisão. Já o KSUID tem a precisão de 1 segundo. No caso dessa aplicação, eu não preciso de uma precisão de milissegundos, 1 segundo está mais que tranquilo. Mas para aplicações de longo termo ou aplicações maiores, não deixe de usar o ULID. As pessoas acabam utilizando o KSUID por causa do spec ser um pouco mais específico. E o ULID é meio bagunçado, mas funciona igual. Hoje está muito mais fácil para usar. Um outro problema que eu encontrei foi o list privilege. Muita gente fala que o DynamoDB é sensacional, eu inclusive, para utilizar o IAM, que você pode fazer um recurso de dizer que aquela parte daquela aplicação ou aquela função só pode acessar dados ou injetar dados específicos para um tipo de access pattern. Só que na prática, tu acaba gerando outros tipos de problema. Por exemplo, imagina que a gente tem aquele customer hash e a gente tem um customer hash aggregate. E eu gostaria que a minha função ingest, de injetar, de adicionar novos pontos, somente tenha acesso para colocar novos pontos e não alterar o aggregate, senão a gente teria um problema. Como que eu resolvo isso utilizando list privilege? Não tem como resolver da forma que a gente estava fazendo antes. O IAM, que a gente chama de IAM Leading Keys, que é uma condição do IAM para que isso seja possível, só funciona, repito, só funciona na primary key, no caso dessa partition key, no caso aqui. Eu até troquei os nomes errados. Então agora a gente está colocando customer hash transaction hash. Isso me facilita que eu consigo fazer algo assim. Agora lá no IAM, SAM, CloudFormation, CDK, o que for, eu posso criar uma policy para minha função ingest, onde ela pode fazer put item e batch write item somente nessa row, nessa key, que começa customer transaction, qualquer outra coisa. Esse qualquer outra coisa só funciona quando você usa string-like, só para ter certeza. Isso funciona, só que não funciona na sort key. Se você gostaria de me ajudar, e todo mundo também, para isso que funcionasse tanto na sort key também, usa a hashtag AWS Wishlist no Twitter e ajuda a pedir isso para a gente conseguir priorizar isso também. Um outro problema que a gente tem agora é o que a gente chama de idempotency, que é acabar criando a mesma requisição várias vezes. Ou seja, imagina que eu tenho uma transação para um cliente que dá 100 pontos para aquele cliente específico. Se eu rodar a mesma transação, se eu simplesmente criar uma nova transação ali, mesmo que o meu sort key mude por ser algo ordenado para o timestamp, eu não gostaria que ele tivesse 200 pontos, porque é a mesma transação para o mesmo booking específico. Timestamp alguma coisa muda, que a gente poderia corrigir também na aplicação, mas se eu for muito esperto, se eu quiser fazer alguma forma, essa aplicação, no caso, conseguiria criar pontuações 200, 300, 400 e tudo mais. A gente não quer isso. Como que a gente resolve isso? A forma mais rápida de se fazer isso é o que a gente chama de set no DynamoDB. É interessante porque você consegue fazer coisas, por exemplo, append only ou contains e todas essas operações que você faz em uma lista ou em um set, você consegue fazer no Dynamo. E o mais interessante, você consegue utilizar isso numa condicional. Agora a gente consegue dizer que a gente pode até aceitar, em algum motivo, em algum momento, não sei quando, uma transação duplicada para o mesmo booking, para o mesmo cliente, em horas diferentes, de repente, de novo, at least once. Só que na hora de agregar esses pontos, a gente só vai fazer essa agregação para um ponto. Essa transação específica. A gente faz isso fazendo simplesmente um contains no Dynamo. Se esse booking já foi processado, não precisa ser processado mais uma vez. Eu tinha prometido o link. Esse link lá em cima resolve o problema do idempotency muito além disso. Essa biblioteca ela vai resolver problemas do tipo, e se eu tiver um API Gateway que alguém está mandando um JSON, que parte do meu payload muda? Resolve isso. E se eu tiver duas requisições ao mesmo tempo, onde eu estou processando uma e deveria ser idempotent? Está resolvido também. E se eu tiver uma exception? Está resolvido também.
E se eu precisar fazer uma validação dos meus parâmetros que não deveria alterar, mas o payload também está resolvido lá. Dá uma olhada nessa biblioteca, tem muitas coisas lá. É um pouco mais avançado, mas como vocês são todos avançados, fiquem à vontade para brincar com isso. E a gente está fazendo em Java também agora. O outro problema é que a gente chama de conditional batch. Como a gente está trabalhando com várias transações ao mesmo tempo, de clientes separados, não faz sentido precisar fazer um update item toda vez. Até porque cada update item vai lá para o DynamoDB, cria uma conexão, TCP, handshake, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Se eu tiver 4 requisições, 4 mensagens na minha fila, não é tanto um problema assim. Mas pensa que vai ter 100, 1000 ou mais, isso vai ser um problema. Só que o update item, o batch write item do DynamoDB hoje não aceita condições, somente para escrever. Ele é específico, feito para coisas, por exemplo, dados de telemetry. Não sei como é que eu falaria isso. Telemetria, que são sensores que estão mandando requisições sobre a leitura de sensores ou carros ou coisas parecidas. Só que isso é meio que useless. Não funciona muito bem para a gente, no caso. Como que tu resolve isso? Eu descobri isso há pouco tempo, acho que um mês atrás, quando alguém do DynamoDB acabou publicando no Twitter que isso funcionava. Eu acabei não acreditando que funcionava e realmente funciona. Tem uma outra linguagem chamada PartSQL, que é um SQL-ish que a gente criou, que trabalha com Dynamo, com S3, com um monte de coisa. Só que o PartSQL, você consegue criar vários statements em SQL, que vai ser convertido depois para DynamoDB API, onde esse array, essa lista de vários updates, você consegue ter uma condicional, que é aquele where. Então, você consegue ter vários desses statements, como se fosse um update item, só que agora em batch, e isso vai ser executado somente uma vez lá no DynamoDB. Uma conexão muito mais rápido. Repara que agora no where, a gente tem o PK e o SK, e a gente consegue também utilizar as condições utilizando como a gente faria no nosso SDK, que é o not contains bookings. Eu estou fazendo essa asserção naquele set que a gente viu antes. Tá, vamos para a parte mais interessante agora, pelo menos para mim, que é a parte de testes. A gente tem um monte de coisa nova agora, mas isso também dificulta os nossos testes. Como que a gente resolve isso? Se você olhar para trás, como a gente tinha antes, de uma forma mais visual, a gente tem aquele SNS Booking mandando mensagem para a gente, book confirmado, pode calcular os pontos. A gente tem a nossa fila agora, que é novo, que manda para um Lambda, que manda para o Dynamo, que gera uma stream, que gera uma outra Lambda, que depois coloca de volta naquele mesmo DynamoDB table. Como que a gente começa a pensar em testes de integração aqui? Cada setinha dessa daí que tu está vendo é um tipo de integração. Então, a gente pode começar a pensar nisso. Vamos começar a quebrar isso. O primeiro é externo. Não adianta eu tentar testar isso do meu serviço, porque eu não controlo isso. Eu tenho uma ideia como é que o payload vai ser, e assim eu consigo fazer isso de outra forma. Então, eu não preciso testar o SNS lá da outra ponta, que eu já tenho uma ligação com ele. Então, eu posso simplesmente jogar uma mensagem direto na minha fila e começar a testar por ali. Não seria um teste de integração nesse caso, mas é algo mais próximo nesse sentido. Se a gente começar a quebrar mais ainda, a gente vai ver que a gente tem muito teste que dá para fazer coisa síncrona ao invés de assíncrona. A gente não precisa testar os que a gente chama de side effects nesse caso. Há outras formas de se fazer isso. Se quiser fazer o teste de side effects, precisa de outras coisas que a gente pode discutir em uma outra palestra também. Vai acontecer com webhook, vai acontecer com WebSockets e coisas parecidas. Ou até mesmo CloudWatch Logs, que funciona muito bem. A gente tem Lambda para Dynamo e depois de novo Lambda para Dynamo. A única diferença entre esses dois é que o payload vai ser um pouco diferente. Um vai adicionar dados pela primeira vez, vai ser um put item, por exemplo, e o outro vai ser um update item. E depois, se eu quiser, a gente tem os testes mais assíncronos, que eu gostaria de saber quando essa mensagem for colocada no SQS, essa minha função deveria ser executada. E você poderia decidir duas formas. Ou você poderia testar somente se a função foi executada. Você pode simplesmente fazer um query no CloudWatch Logs, que é muito rápido, ou simplesmente a métrica. Também tem um Eventual Consistency ali. Ou você pode simplesmente checar o side effect, que no nosso caso é mais fácil.
Como a gente já deveria ter algo no DynamoDB, é mais fácil fazer o teste só para verificar esse side effect, ao invés de ficar testando essa parte assíncrona e depois síncrona. Só testa o Dynamo, o Lambda para o Dynamo ali. E a mesma coisa com DynamoDB Streams. Como que a gente pode resolver esse tipo de teste para ficar mais fácil para testar isso tudo? Tem várias formas que você pode fazer, cada linguagem acaba usando um outro estilo. Essa é uma forma mais genérica de resolver o problema, que está muito popular hoje, especificamente para serverless. Ela é muito antiga essa técnica, mas ela voltou a ganhar muita popularidade, pelo menos aqui na Europa e na Ásia, desde o ano passado. Agora é bem comum ir para clientes agora, e eles estariam utilizando isso para todo lado, para quem usa serverless. Também funciona para não serverless, mas serverless é tão mais rápido para fazer, porque a quantidade de código é muito menor. Se você não conhece ports and adapters, como que isso funciona? Algumas pessoas chamam isso de hexagonal architecture, onion architecture, clean architecture e por aí vai. A ideia é simples. A ideia é, no meio disso tudo aí, você tem o que a gente chama de lógica do negócio, domain logic, onde você vai ter só o código específico que você precisa para diferenciar o seu negócio. Depois você vai ter ports. Esses ports nada mais é que uma interface que você define formalmente como é que você deveria lidar com uma integração depois. Esses ports podem ser banco de dados, pode ser storage, queue, service, o que for. E os adapters, imagina que o port é como se fosse o plug da sua tomada, e o adapters é principalmente um cabo que tu vai conectar ali para usar aquela interface específica. O adapters pode ser, no caso, DynamoDB, pode ser coisas parecidas. Muita gente acaba ainda pensando que ports and adapters é só para teste. É muito mais que isso. Tem um artigo ali em cima do lado direito, se você quiser utilizar, que o Luca, da AWS, também começou a escrever uma série disso, que é como você consegue usar o ports and adapters não só para teste, mas como para evoluir a sua arquitetura, as suas integrações. É muito mais fácil, por exemplo, adicionar cache, adicionar idempotency em adaptadores ou portas e por aí vai. A prática, como que isso funciona? Imagina que na parte de domínio, a nossa lógica de negócio, a gente tem o nosso aggregate e a gente tem o nosso ingest. Tem um get também, mas ficaria muito texto para colocar. No ports, a gente vai ter uma interface específica para storage, onde a gente vai colocar qual que é o nosso add item, add aggregate e pegar esses pontos depois. Nos adaptadores, a gente vai ter agora o DynamoDB e o mais interessante, isso dá a oportunidade para a gente de criar um fake adapter para conseguir testar isso mais fácil depois usando o unit test. Vamos ver como é que isso fica na prática também. Esse é o código de domínio agora. Esse é o código específico de aggregate que a gente falou. Fica bem mais focado, bem mais centrado, bem mais conciso. Eu estou utilizando Python, mas a ideia é a mesma para qualquer linguagem. A gente tem uma função chamada aggregate loyalty points, onde a gente recebe uma lista, um array de pontos, e isso fica mais fácil de lidar, porque a gente não está querendo saber se vai ser uma lista de dicionários para Dynamo. É o loyalty point, é o domínio que a gente já conhece. E a gente usa um pouco de dependency injection para conseguir receber esse storage client para testar depois. Se tiver vazio, se tiver null, a gente inicializa o DynamoDB por padrão. E depois a gente faz todo o resto. A gente calcula esses pontos, como a gente já discutiu antes. E depois, na linha número 10, a gente está usando essa interface, esse port, para dizer, nesse adaptador que a gente vai usar por trás, eu quero que você adicione esses pontos agregados. Simples assim. Essa porta nada mais é que uma interface, como a gente falou. Qualquer linguagem. Em Python a gente vai usar ABC, mas a ideia é a mesma. A gente tem um add aggregate e um get customer tier points. Nada mais é que isso. Repara que todos eles não tem nada específico de Dynamo ou coisas parecidas. Eu posso criar um para o Dynamo, posso criar um para o SQL e por aí vai. E depois no meu adapter vai ficar muito maior, mas não tem espaço para a tela. Eu coloquei as linhas mais específicas para aggregate, onde a gente tem um DynamoDB Storage, que é um adapter, onde a gente está implementando aquele add aggregate, e a gente está toda a parte de modelagem de esse vai ser o primary key, esse vai ser o sort key, esse vai ser a condição e esse vai ser o TTL e coisas parecidas. Isso está tudo encapsulado no meu adapter para DynamoDB. Se eu não precisar usar o DynamoDB,
está resolvido, tem menos linha de código agora, eu tenho um adapter, coisa específica. Toda a parte de modelagem dos meus dados de ponto de domínio está separado disso agora. Como no clássico a gente usava antes do MVC, a gente usa ainda. Como que fica o teste agora? Digamos que a gente quer testar o nosso ingest. Para a gente testar isso agora, lembra que a gente estava trabalhando com Dependency Injection? Agora a gente pode usar isso a nosso favor e a gente consegue criar um novo adapter chamado Fake Storage, que tem as mesmas APIs, implementa aquela interface e coloca tudo isso em memória. O teste fica super rápido e super clean, super conciso. A gente agora está criando aquele Fake Loyalty Points, que é uma lista de Loyalty Points, e a gente vai chamar direto aquele código que a gente importou, é aquela função, que é Aggregate Loyalty Points que a gente viu antes, e a gente passa o nosso Fake Storage Client. Depois a gente pode fazer simplesmente um assertion, a gente tinha 2 transações de loyalty, agregado a gente tem uma. A gente também pode fazer um assertion direto no Fake Storage, mas a gente está tentando fazer o teste unitário para o nosso domínio, para o nosso business logic específico. A gente também vai ter que fazer um teste unitário para o nosso adapter agora, até porque a gente vai, uma coisa que a gente deveria estar confirmando é se os parâmetros que a gente está utilizando, se o nosso partition key, coisas desse tipo, conditions, estão sendo geradas da forma correta também. A gente não precisa chamar o Darium para verificar isso. No caso do Python SDK, para AWS chamado Boto, a gente pode utilizar o que a gente chama de Boto Stubber. A gente usa isso para verificar que o data type, os parâmetros específicos, a table e coisas parecidas estão tudo sendo verificados também. E o resto a gente faz como a gente faria antes. Tem um pouco mais de código como o outro, porque o Dynamo é um pouco mais verbose, que a gente falaria, comparado de um SQL, mas agora a gente consegue fazer isso. O que a gente está dizendo na linha 9, por exemplo, é que o timestamp vai ser gerado automaticamente. Não tem como eu testar isso, mas o resto eu consigo testar também. Um dos mais interessantes agora é o teste de integração. Agora a gente está testando, por exemplo, não a função para chamar o Dynamo, a gente está testando o adapter que a gente criou que chama o Dynamo, porque agora a gente já tem certeza que a nossa lógica de negócio sempre está funcionando, independente do adaptador. E agora a gente está testando exatamente uma coisa bem mais específica. Não preciso chamar a minha função, não preciso fazer um deploy de uma função para poder chamar ela. Poderia até fazer, mas isso fica muito mais rápido agora. Aqui, a gente está pegando, mais uma vez, um Fake Loyalty Point. A gente está inicializando o nosso DynamoDB, inicializando o nosso adapter DynamoDB Storage. Para testar outras coisas também, a gente coloca 3 transações iguais. E a gente tem uma lógica que eu não estou mostrando aqui, que eu posso mostrar depois quando terminar, que é o que a gente chama de Fetch Aggregate. Isso faz o que você faria com qualquer coisa que tem consistência eventual, eventual consistency. Assim que você escreve para o Dynamo, vai demorar um tempo, alguns segundos às vezes, para esse record aparecer no Dynamo. Então a gente está resolvendo isso nesse Fetch Aggregate para deixar o nosso código mais limpo, porque a gente faz isso várias vezes em cenários diferentes. Tá vendo como fica mais fácil nesse sentido? Eu só estou testando agora a integração com isso. O que isso em geral não testa é a configuração. Em serverless específico é muito importante você saber se você tem a permissão correta e coisas parecidas. Daria para a gente testar isso fazendo um que a gente chama de assume role. Assim que a gente fez o deploy dessa stack específica, a gente pode fazer um assume role dessa função e executar o mesmo código como a gente executaria antes. Isso testaria as permissões dessa lambda com o Dynamo. Não testaria se essa lambda ainda tem esse event source configurado de forma correta com essa fila ou DynamoDB strings e coisas parecidas. Só que isso consegue deixar o seu teste, de novo, mais conciso e você vai conseguindo testar camadas separadas e consegue ter um feedback mais rápido. Para testar toda essa parte de configuração, de event sourcing, de side effects, async e tudo mais, muitas vezes você vai ter que acabar fazendo o end-to-end test, que a gente chama de teste ponta a ponta. Então agora eu consigo testar, lembra aquele SNS que a gente tinha antes, que colocava naquela fila? Agora a gente consegue colocar direto aquela mensagem na fila, que não tem mais aquele wrap específico. Eu simplesmente jogo vários loyalty points ali, e assim eu também consigo testar a dependency que a gente tinha configurado antes.
Eu crio um cliente SQS, jogo 2 mensagens lá, faço esse fetch, só que o fetch não vai mais fazer um fetch direto para o DynamoDB, porque agora eu quero saber essa parte de ponta a ponta. Senão eu vou ter que ficar criando muitos testes de ponta a ponta e isso vai acabar demorando demais. Esse teste específico demora 24 segundos, por aí. Agora o que eu estou fazendo, eu estou indo lá no AppSync, estou dizendo, olha AppSync, eu tenho uma API aqui, que eu também criei parte do teste, e eu quero agora checar se você consegue pegar esse aggregate para mim. Agora eu estou testando desde colocar a mensagem naquele SQS, toda a configuração, permissão entre eles. Depois eu estou indo lá para o meu AppSync lá atrás, porque eu também configuro parte dele na minha stack, usando GraphQL Mutations e Queries. E eu falo, olha, pega isso para mim. E eu estou testando também a configuração entre GraphQL e API Gateway que a gente está usando o SigV4 ou IAM. Então esse é o teste de ponta a ponta. O último caso isso é muito legal, isso é sensacional mostrando slides, mas e o custo disso? Alguém vai ter que pagar por isso. Tá vendo que quantas setas a gente tem? A gente está pagando por esse polling, a gente está pagando de colocar esses dados no storage, principalmente o Dynamo, que você está pagando por storage e por API também. Então, se tiver muitos testes que você está fazendo, isso vai acabar ficando mais caro-ish, depende do quanto que você precisa fazer também e quão frequente isso é. Às vezes vai ser centavos, só que o custo de ter um erro é muito maior também. Como que você consegue resolver isso? Tem várias formas. Essas são as mais comuns de todo mundo, que eu vejo muitas pessoas usarem nos últimos 6 anos de serverless. A TTL é um deles. Parte do meu código, eu tenho noção que eu estou em uma stage, dev, product, seja, e no próprio model do meu loyalty point eu já consigo fazer isso, sem precisar alterar muito o meu código. Outra coisa que dá para fazer também é o que a gente chama de ephemeral stacks. Às vezes você precisa de tanta infraestrutura, como o caso de testes assíncronos, de webhook, de WebSockets e tudo mais, onde essa infraestrutura vai acabar te custando. Ou tu coloca tantos dados que acaba não funcionando. Digamos que você está fazendo um low test, smoke test, ou que seja, de 100 mil requisições por segundo. Isso vai gerar muitos dados. Tentar remover isso vai acabar ficando mais caro também. Então, esse ephemeral stacks é uma forma de criar uma stack só para essa parte de integração ou teste específico que tu vai fazer. Depois tu deleta isso, o problema está resolvido. A outra forma também é ETL. Nem toda stack consegue ser criada e recriada toda hora tão facilmente. Isso acaba demorando também. Então, esse lead time que você tem da parte de você mandar um git push até chegar na outra ponta, isso vai aumentar com isso. Nesse caso, tu acaba utilizando um processo de ETL mesmo. Tu acaba fazendo um scan naquela tabela ou uma query. Agora que a gente tem uma coisa mais específica, a gente consegue procurar por transações com um prefixo fake, por exemplo, a gente consegue pegar tudo e depois fazer um delete nisso tudo, sem precisar fazer um full table scan, geralmente. Bom, foram muita coisa. Eu vou fazer um recap e depois eu mostro um pouco do código para vocês. Se tiverem perguntas, a gente vai para isso também. Se você está interessado nisso, eu ainda estou terminando isso tudo. Estou otimizando algumas coisas que eu achei também, que não dá para colocar no slide ainda. Esse link ali em cima é o pull request, que eu estou reescrevendo de TypeScript para Python e implementando isso tudo que a gente está falando. Tudo que eu já falei já está implementado, com exceção do particle. Aqui eu estou fazendo um teste de performance para ver quão mais lento é comparado com Dynamo. Eu preciso usar X-Ray, coisas desse tipo, que eu não cobri hoje. A gente cobriu múltiplas transações, indo de one-to-one com SNS e Lambda para um SNS para SQS, nada demais. Se eu utilizasse Event Bridge, eu estaria no mesmo problema do SNS, que é one-to-one. Aí eu precisaria Event Bridge mais SQS. Acaba criando outros problemas de latência, mas, de novo, outra apresentação. Os testes de integrações, a parte de duplicatas com a dependency, a parte de n+1, a parte de histórico, ordenado. Eu não pude cobrir append only, porque a gente vai precisar de um ledger, uma coisa que daria para fazer também. Assim que aquele loyalty point vai ser expirado, a gente pode usar o evento do Dynamo que ele gera, que é um delete, é um system delete. A gente pode pegar aquilo com if e pode jogar isso para um ledger, por exemplo, e isso fica lá sempre, ao invés de usar isso como Dynamo. Se usar isso só com ledger para tudo, a gente tem um pouco de latência na hora de query. De novo, tudo é trade-off. A gente cobriu custos de testes. A gente tem agora uma linguagem mais uniforme, não tem mais TypeScript aqui, Python ali, é tudo uma linguagem só. Fica mais fácil para criar
um monolítico modular, por exemplo, ou até mesmo um microserviço lá para frente. Tente ponta a ponta a gente já está fazendo. Dependências externas, a gente consegue trabalhar isso direto com ports and adapters, mas lambda layers que eu não cobri, se der tempo a gente cobre agora também. Muito obrigado. Vou entrar para o código agora. Se quiser bater um papo, trocar uma ideia, qualquer coisa, esse é o meu e-mail, lessa@amazon.com, e eu também estou no Twitter. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo com o Leandro primeiro, com o Flávio. Se eu preciso mostrar o código, se dá tempo ou não. Estão ouvindo? Sim. Não, fantástico a apresentação. Eu deixei o link do PR para o pessoal, tá? Eu peguei lá deixei para o pessoal. Tem algumas perguntinhas, infelizmente, Heitor. Assim, a gente ficaria aqui 6 horas falando e faria a refatoração. Eu adoraria até meter a mão junto, mas assim, a gente está com a limitação de tempo mesmo, porque o evento ainda tem extras, mas tem 2 perguntas bem interessantes aqui, Heitor. A primeira, que é do Felipe Gonçalves. Ter um visibility timeout do SQS menor que o timeout do Lambda faria com que essa mensagem fosse entregue para mais de uma instância? Deixa eu ver se eu entendi. Você tem o message visibility que a gente colocou lá atrás, né? Menor do que maior do que o menor Sim. que o timeout do Lambda, ou seja, o Lambda continuaria executando e pegaria. Sim, isso pode acontecer. Aqui. Dá para ver essa parte do Visual Studio Code? Dá. Tá. Imagina que tu tem um timeout de, sei lá, 10. E aí você tem um visibility timeout de 5. Ok. Essa função que vai pegar a mensagem A, por exemplo, pode, assim que dá 5 segundos, essa mensagem volta para a fila que tu ainda não terminou. A não ser que tu retorne antes isso e o Polar resolva isso também. Isso pode acontecer. Mas digamos que demore um pouco mais de 5 segundos, aí você vai ver que essa mensagem também vai ser entregada para a função B. Aí você vai ter essa mensagem sendo processada ao mesmo tempo em 2 instâncias diferentes. E tem outra pergunta bem legal também, se o PartQL já está disponível para utilizar através do SDK. Foi do Ismael. Sim, tá. O que é interessante, deixa eu ver se eu coloquei o link aqui. Eu procurei na documentação absurdamente, não achei, já mandei feedback. Tem um artigo que eu achei, que foi o melhor artigo que eu vi sobre Particle, inclusive os caveats de usar Particle também. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei... deixa eu ver... Particle... Se eu não coloquei aqui, eu te mando e você manda para o pessoal depois também. Tá bom, perfeito. A gente manda no chat. Tem um link específico. Sim, isso já tá disponível para SDK, para todo lado. Eu não coloquei o link. Tem um negócio que chama... a gente tem 2 coisas acontecendo. A gente tem novos IAM actions específicos para o Particle Select, Particle Update, Particle Delete e tudo mais. E na SDK tem uma coisa chamada Transaction Statement. Isso é o que a gente chama... Não é transaction somente, mas tem um statement lá que faz só a parte de Particle também. Maravilha, Heitor. Eu te mando o link, Leandro, tu manda para o pessoal depois. Fantástico. O pessoal também aqui entrou em alguns assuntos sobre o Lambda Power Tools. Eu vou deixar aqui no chat, pessoal, o link do roadmap do projeto. Se vocês quiserem acompanhar aí, tem as tasks lá. Heitor, tá louco aí por contributor, né, Heitor? Para que pessoas que façam. Sim. É isso mesmo, esse é o Lambda Power Tools. A gente faz toda a parte de tracer, logger, a dependency, batch, que vocês viram. Aquilo que... Eu só preciso de 10 segundos, eu prometo. Aquele failure, aquele tipo de falha que acontece no SQS, olha como é que a gente resolve no Lambda Power Tools. Eu simplesmente digo que esse é o meu handler, é bem idiota, só dá um return X, e eu tenho um SQS Batch Processor, onde eu passo a minha função, ele vai pegar aquela fila inteira, aquele array, e vai chamar essa função por cada mensagem. Cada falha que tiver, eu swallow, eu seguro essa falha, e depois eu consigo ter uma noção de quantas falhas teve para SQS, quantas deu sucesso. Maravilha. Isso está tudo resolvido aqui. Show de bola. É isso. Sensacional, Heitor. Obrigado demais, galera. Desculpa, Leandro. Obrigado demais a galera aqui super participando, acompanhando. O pessoal ficou meio tenso de mandar pergunta também. Teve bastante, mas o pessoal ficou meio tenso de mandar pergunta, que já meteu uma pressão no começo. É avançado, não me vem com pergunta.
Não, era brincadeira. Fique à vontade de mandar mensagem também direto por e-mail ou pelo Twitter. O Twitter eu respondo no mesmo dia. Maravilha. Então, Heitor, Heitor, obrigado demais, parabéns aí, obrigado por vir aqui ajudar a comunidade. E, cara, com certeza a gente se encontra aí nos eventos da vida e nas redes sociais da vida. Cara, obrigado demais aí, parabéns pela palestra. fantástico, Heitor. Obrigado, Muito pessoal. obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Ganhamos com chave de ouro. Beleza.